O banqueiro anarquista, de Fernando Pessoa. Tínhamos acabado de jantar. Defronte de mim, o meu amigo, o banqueiro, o grande comerciante e esse embarcador notável fumava como quem não pensa. A conversa, que fora amortecendo, jazia morta entre nós. Procurei reanimá-la, ao acaso, servindo-me de uma ideia que me passou pela meditação. Voltei para ele, sorrindo. É verdade, disseram-me há dias que você em tempos foi anarquista. Fui não, fui e sou. Não me dei esse respeito, sou anarquista. Essa é boa, você é anarquista. Em que é que você é anarquista? Só se você dá à palavra sentido diferente do vulgar. Não, não dou. Emprego a palavra no sentido vulgar. Quer você dizer então que é anarquista exatamente no mesmo sentido em que são anarquistas esses tipos de organizações operárias? Então entre você e esses tipos de bomba e sindicatos não há diferença nenhuma? Diferença. Evidentemente que há diferença. Mas não é que você julga. Você duvida talvez que as minhas teorias sociais sejam iguais às deles? Já percebo. Você, quanto às teorias, é anarquista. Quanto à prática, sou tão anarquista como quanto às teorias. E quanto à prática, sou mais. Sou muito mais anarquista que esses tipos que você citou. Toda a minha vida o mostra. Hein? Toda a minha vida o mostra, filho. Você é que nunca deu a estas coisas uma atenção lúcida. Por isso lhe parece que estou dizendo uma asneira. Ou então que estou brincando consigo. Essa nem ao diabo ouviram. Isso é espantoso. Mas como concilia você a sua vida? Quer dizer, a sua vida bancária e comercial com as teorias anarquistas? Como concilia você se diz que por teorias anarquistas entende exatamente o que os anarquistas vulgares entendem? E você, ainda por cima, me diz que é diferente deles por ser mais anarquista do que eles, não é verdade? Exatamente. Não percebo nada. Mas você tem empenho em perceber? Todo o empenho. Ele tirou da boca o charuto, que se apagara, reacendeu-o lentamente, fitou o fósforo que se extinguia, de polo ao de leve ao cinzeiro, depois, erguendo a cabeça, um momento, abaixada, disse: Ouça, eu nasci do povo e na classe operária da cidade. De bom não herdei, quem pode imaginar, nem a condição, nem as circunstâncias. Apenas me aconteceu ter uma inteligência naturalmente lúcida e uma vontade um tanto ou quanto forte, mas esses eram dons naturais que o meu baixo nascimento me não podia tirar. Fui operário, trabalhei, vivi uma vida apertada, foi em resumo o que a maioria da gente é naquele meio. Não digo que absolutamente passasse fome, mas andei lá perto. De resto, podia tê-lo passado, porque isso não alterava nada do que se seguiu, ou do que lhe vou expor, nem do que foi a minha vida, nem do que ela é agora. Fui um operário vulgar, em suma, como todos, trabalhava porque tinha que trabalhar e trabalhava o menos possível. O que eu era inteligente. Sempre que podia lia coisas, discutia coisas e, como não era tolo, nasceu-me uma grande insatisfação e uma grande revolta contra o meu destino e contra as condições sociais que o faziam assim. Já lhe disse que, em boa verdade, o meu destino podia ter sido pior do que era. Mas naquela altura parecia-me que eu era um ente a quem a sorte tinha feito todas as injustiças juntas e que se tinha servido das convenções sociais para me fazer. Isto era aí, pelos meus 20 anos, 21 no máximo, que foi quando me tornei anarquista. Por um momento, voltou-se um pouco mais para mim, continuou inclinando-se mais um pouco. Fui sempre mais ou menos lúcido, sentia-me revoltado, quis perceber a minha revolta, tornei-me anarquista consciente e convicto. O anarquista consciente e convicto que hoje sou. E a teoria que você tem hoje é a mesma que tinha nessa altura? A mesma, a teoria anarquista, a verdadeira teoria é só uma. Tenho a que sempre tive, diz, desde que me tornei anarquista. Você já vai ver. Lá eu dizendo que, como era lúcido por natureza, me tornei anarquista consciente. Ora, o que é um anarquista? É um revoltado contra a injustiça de nascermos desiguais socialmente. No fundo, é só isto. E daí resulta, como é de ver, a revolta contra as convenções sociais que tornam essa desigualdade possível. O que lhes estou indicando agora é o caminho psicológico, isto é, como é que a gente se torna anarquista. Já vamos à parte teórica do assunto. Por agora, compreenda você bem qual seria a revolta de um tipo inteligente nas minhas circunstâncias. O que é que ele vê pelo mundo? Um nasce filho de um milionário, protegido desde o berço contra aqueles infortúnios, e não são poucos, que o dinheiro pode evitar ou atenuar. Outro nasce miserável, a ser, quando criança, uma boca a mais numa família onde as bocas são de sobra para o comer que pode haver. Um nasce conde ou marquês e tem por isso a consideração de toda a gente, faça ele o que fizer. Outro nasce assim, como eu,
e tem que andar direitinho como um prumo para ser ao menos tratado como gente. Uns nascem em tais condições que podem estudar, viajar, instruir-se, tornar-se, pode-se dizer, mais inteligentes que outros, que naturalmente o são mais. E assim por diante, e em tudo. As injustiças da natureza, não as podemos evitar. Agora, as da sociedade e das convenções, essas por que não evitá-las? Aceito, não tenho mesmo outro remédio. Que um homem seja superior a mim porque a natureza lhe deu o talento, a força, a energia. Não aceito que ele seja meu superior por qualidades postiças com que não saiu do ventre da mãe, mas que aconteceram por bamburrio logo que ele apareceu cá fora. A riqueza, a posição social, a vida facilitada, etc. Foi da revolta que lhe estou figurando por estas reconsiderações que nasceu o anarquista de então. O anarquismo que, já lhe disse, mantenho hoje sem alteração nenhuma. Parou outra vez um momento, como a pensar como prosseguiria. Fumou e soprou o fumo lentamente para o lado oposto ao meu. Voltou-se e ia a prosseguir. Eu, porém, interrompi-o. Uma pergunta, por curiosidade. Por que é que você se tornou propriamente anarquista? Você podia ter se tornado socialista ou qualquer outra coisa avançada que não fosse tão longe. Tudo isso estava dentro da sua revolta. Deduzo que você disse que por anarquismo você entende, e acho que está bem, como definição do anarquismo, a revolta contra todas as convenções e fórmulas sociais e o desejo e esforço para a abolição de todas. Isso mesmo. Porque escolheu você essa fórmula extrema e não se decidiu por qualquer das outras, das intermédias? Eu lhe digo, eu meditei tudo isso. É claro que nos folhetos que eu lia havia todas essas teorias. Escolhi a teoria anarquista, a teoria extrema, como você muito bem diz, pelas razões que lhe vou dizer em 2 palavras. Fitou um momento coisa nenhuma, depois voltou-se para mim. O mal verdadeiro, o único mal, são as convenções e as ficções sociais que se sobrepõem às realidades naturais. Tudo, desde a família ao dinheiro, desde a religião ao Estado. A gente nasce homem ou mulher, quero dizer, nasce para ser em adulto, homem ou mulher, não nasce em boa justiça natural, nem para ser marido, nem para ser rico ou pobre, como também não nasce para ser católico, ou protestante, ou português, ou inglês. Em todas estas coisas, em virtude das ficções sociais. Ora, essas ficções sociais são más porquê? Porque são ficções. Porque não são naturais. Tão mau é o dinheiro como o Estado, a constituição da família como as religiões. Se houvesse outras que não fossem estas, seriam igualmente más, porque também seriam ficções. Porque também se sobreporiam e estrovariam as realidades naturais. Ora, qualquer sistema que não seja o puro sistema anarquista, que quer a abolição de todas as ficções e de cada uma delas completamente, é uma ficção também. Empregar todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência para implantar ou contribuir para implantar uma ficção social em vez de outra é um absurdo, quando não seja mesmo um crime, porque é fazer uma perturbação social com o fim expresso de deixar tudo na mesma. Se achamos injustas as ficções sociais, porque esmagam e oprimem o que é natural no homem, para empregar o nosso esforço em substituir-lhes outras ficções, se o podemos empregar para as destruir a todas. Isto parece-me que é concludente. Mas suponhamos que o não é. Suponhamos que nos objetam que isto tudo estará muito certo, mas que o sistema anarquista não é realizável na prática. Mas vamos lá examinar essa parte do problema. Porquê que o sistema anarquista não seria realizável? Nós partimos todos os avançados do princípio só de que o atual sistema é injusto, mas de que há vantagem, porque há justiça, em substituí-lo por outro mais justo. Se não pensamos assim, não somos avançados, mas burgueses. Ora, de onde vem esse critério de justiça? Do que é natural e verdadeiro, em oposição às ficções sociais e às mentiras da convenção. Ora, o que é natural é o que é inteiramente natural. Não é o que é metade, ou um quarto, ou um oitavo de natural. Muito bem. Ora, de 2 coisas. Uma, ou o natural é realizável socialmente, ou não é. Em outras palavras, ou a sociedade pode ser natural, ou a sociedade é essencialmente ficção e não pode ser natural de maneira nenhuma. Se a sociedade pode ser natural, então pode haver a sociedade anarquista, ou livre, e deve haver, porque é ela a sociedade inteiramente natural. Se a sociedade não pode ser natural, se, por qualquer razão que não importa, tem por força que ser ficção, então, do mal ou menos, façamo-la dentro dessa ficção inevitável o mais natural possível, para que seja, por isso mesmo, o mais justa possível.
Qual é a ficção mais natural? Nenhuma é natural em si, porque é ficção. A mais natural, neste nosso caso, será aquela que parece mais natural, que se sinta como mais natural. Qual é a que parece mais natural ou que sintamos mais natural? É aquela que estamos habituados. Você compreende? O que é natural é que é do instinto. E o que, não sendo instinto, se parece em tudo como um instinto, é o hábito. Fumar não é natural, não é uma necessidade do instinto. Mas se nos habituarmos a fumar, passa a ser-nos natural, passa a ser sentido como uma necessidade do instinto. Ora, qual é a ficção social que constitui um hábito nosso? É o atual sistema, o sistema burguês. Temos, pois, em boa lógica que ou achamos possível a sociedade natural e seremos defensores do anarquismo, ou não a julgamos possível e seremos defensores do regime burguês. Não há hipótese intermédia, percebeu? Sim, senhor, isso é concludente. Ainda não é bem concludente. Ainda há uma outra objeção do mesmo género a liquidar. Pode concordar-se que o sistema anarquista é realizável, mas pode duvidar-se que ele seja realizável de chofre. Isto é, que se possa passar da sociedade burguesa para a sociedade livre sem haver uma ou mais estados de regimes intermédios. Quem fizer essa objeção aceita como boa e como realizável a sociedade anarquista, mas palpita-lhe que tem que haver um estado qualquer de transição entre a sociedade burguesa e ela. Ora, muito bem, suponhamos que assim é. O que é esse estado intermédio? O nosso fim é a sociedade anarquista, o livre. Esse estado intermédio só pode ser, portanto, um estado de preparação da humanidade para a sociedade livre. Essa preparação ou é material ou é simplesmente mental. Isto é, ou é uma série de realizações materiais ou sociais que vão adaptando a humanidade à sociedade livre, ou é simplesmente propaganda gradualmente crescente e influente que a vai preparando mentalmente a desejá-la ou aceitá-la. Vamos ao primeiro caso. A adaptação gradual e material da humanidade à sociedade livre. É impossível, é mais que impossível, é absurdo. Não há adaptação material senão a uma coisa que já há. Nenhum de nós se pode adaptar materialmente ao meio social do século XXIII, mesmo que saiba o que ele será. E não se pode adaptar materialmente porque o século XXIII e o seu meio social não existem materialmente ainda. Assim chegamos à conclusão que, na passagem da sociedade burguesa para a sociedade livre, a única parte que pode haver de adaptação, de evolução ou de transição é mental. É a gradual adaptação dos espíritos à ideia da sociedade livre. Em todo o caso, no campo da adaptação material, ainda há uma hipótese. Irra com tanta hipótese. Oh filho, o homem lúcido tem que examinar todas as objeções possíveis e de as refutar, antes de se poder dizer seguro da doutrina. E de mais a mais, isto tudo é em resposta a uma pergunta que você me fez. Está bem. No campo da adaptação material, dizia eu, há, em todo o caso, uma outra hipótese. É a da ditadura revolucionária. Da ditadura revolucionária? Como? Como eu lhe expliquei. Não pode haver adaptação material a uma coisa que não existe materialmente ainda. Mas se, por um movimento brusco, se fizer a revolução social, fica implantada já. Não a sociedade livre, porque para essa não pode haver a humanidade ter ainda preparação, mas uma ditadura daqueles que querem implantar a sociedade livre. Mas existe já, ainda que em esboço ou em começo, existe já materialmente qualquer coisa da sociedade livre. Há já, portanto, uma coisa material a que a humanidade se adapte. É este o argumento com que as bestas que defendem a ditadura do proletariado o defenderiam se fossem capazes de argumentar ou de pensar. O argumento é claro, não é deles, é meu. Ponho como objeção a mim mesmo e, como lhes vou mostrar, é falso. Um regime revolucionário, enquanto existe, e seja qual for o fim a que visa ou a ideia que o conduz, é materialmente só uma coisa: um regime revolucionário. Ora, um regime revolucionário quer dizer uma ditadura de guerra ou, nas verdadeiras palavras, um regime militar despótico, porque o estado de guerra é imposto à sociedade por uma parte dela, aquela parte que assumiu revolucionariamente o poder. O que é que resulta? Resulta que quem se adaptar a esse regime, como a única coisa que ele é materialmente, imediatamente, é um regime militar despótico, adapta-se a um regime militar despótico. A ideia que conduziu aos revolucionários, o fim a que visaram, desapareceu por completo da realidade social.
que é ocupada exclusivamente pelo fenómeno guerreiro. De modo que o que sai de uma ditadura revolucionária, e tanto mais completamente sairá, quanto mais tempo essa ditadura durar, é uma sociedade guerreira de tipo ditatorial, isto é, um despotismo militar, que nem mesmo podia ser outra coisa. E foi sempre assim. Eu não sei muita história, mas o que sei acerta com isto, nem podia deixar de acertar. O que saiu das agitações políticas de Roma? O Império Romano e o seu despotismo militar. O que saiu da Revolução Francesa? Napoleão e o seu despotismo militar. E você verá o que sai da Revolução Russa. Qualquer coisa que vai atrasar dezenas de anos em realização da sociedade livre. Também o que era de esperar de um povo de analfabetos e de místicos. Enfim, isto já está fora da conversa. Você percebeu o meu argumento? Percebi perfeitamente. Você compreende, portanto, que eu cheguei a esta conclusão. Fim a sociedade anarquista, a sociedade livre, meio a passagem sem transição da sociedade burguesa para a sociedade livre. Essa passagem seria preparada e tornada possível por uma propaganda intensa, completa, absorvente, de modo a predispor todos os espíritos e enfraquecer todas as resistências. É claro que propaganda não entendo só pela palavra escrita e falada. Entendo tudo, a ação indireta ou direta. Quando pode predispor para a sociedade livre e enfraquecer a resistência à sua vinda. Assim, não tendo quase resistências nenhumas que vencer, a revolução social, quando viesse, seria rápida, fácil e não teria de que estabelecer nenhuma ditadura revolucionária, por não ter contra quem aplicá-la. Se isto não pode ser assim, é que o anarquismo é irrealizável, e se o anarquismo é realizável, só é defensável e justa, como já lhe provei, a sociedade burguesa. Ora, aí tem você, porque e como eu me tornei anarquista e porque, como rejeitei, como falsas e antinaturais, as outras doutrinas sociais de menor ousadia. E, portanto, vamos lá continuar a minha história. Fez explodir um fósforo e acendeu lentamente o charuto, concentrou-se e daí a pouco prosseguiu. Havia outros rapazes com as mesmas opiniões que eu. A maioria era de operários, mas havia um e outro que o não era. O que todos éramos era pobres e, que me lembre, não éramos muito estúpidos. A gente tinha uma certa vontade de se instruir, de saber coisas e, ao mesmo tempo, uma vontade de propaganda, de espalhar as nossas ideias. Queríamos para nós e para os outros, para a humanidade inteira, uma sociedade nova, livre destes preconceitos todos, que fazem os homens desiguais artificialmente e desimpõem inferioridades, sofrimentos e estreitezas que a natureza lhes não tinha imposto. Por mim, o que eu lia confirmava-me nestas opiniões. Em livros libertários baratos, os que havia ao tempo, e eram já bastantes, li quase tudo. Fui a conferências e comícios de propagandistas do tempo. Cada livro e cada discurso me convencia mais da certeza e da justiça das minhas ideias. O que pensava então, repito-lhe, meu amigo, é o que penso hoje. A única diferença é que então pensava-o só e hoje penso e pratico. Pois sim, isto até onde vai está muito bem. Está muito certo que você se tornasse anarquista assim. E vejo perfeitamente que você era anarquista. Não preciso mais provas disso. O que eu quero saber é como é que daí saiu o banqueiro. Como é que saiu daí sem contradição? Isto é, mais ou menos, já calculo. Não calcula nada. Eu sei o que você quer dizer. Você baseia-se nos argumentos que me acaba de ouvir e julga que eu achei o anarquismo irrealizável e, por isso, como disse, só defensável a justa sociedade burguesa, não é? Sim, calculei que fosse mais ou menos isso. Mas como podia ser? Se desde o princípio da conversa lhe tenho dito, e repito, que sou anarquista. Que não só o fui, mas o continuo sendo. Se eu me tivesse tornado banqueiro e comerciante pela razão que você julga, eu não era anarquista, era burguês. Sim, você tem razão, mas então com os diabos, vá lá, vá dizendo. Como disse, fui sempre mais ou menos lúcido e também um homem de ação. Essas são qualidades naturais, não me as puseram no berço, se é que eu tive berço, eu é que as levei para lá. Pois bem, sendo anarquista, eu achava insuportável ser anarquista só passivamente, só para ir ouvir discursos e falar nisso com os amigos. Não. Era preciso fazer qualquer coisa. Era preciso trabalhar e lutar pela causa dos oprimidos e das vítimas das convenções sociais. Decidi meter ombros a isso conforme pudesse. Pus-me a pensar como é que eu poderia ser útil à causa libertária, pus-me a traçar o meu plano de ação. O que quer um anarquista? A liberdade.
A liberdade para si e para os outros, para a humanidade inteira. Quer estar livre da influência ou da pressão das ficções sociais. Quer ser livre tal qual nasceu e apareceu no mundo. Que é como a injustiça deve ser, e quer essa liberdade para si e para todos os mais. Nem todos podem ser iguais perante a natureza. Uns nascem altos, outros baixos, uns fortes, outros fracos, uns mais inteligentes, outros menos, mas todos podem ser iguais, daí em diante. Só as ficções sociais o evitam. Essas ficções sociais é que era preciso destruir. Era preciso destruí-las. Mas não me escapou uma coisa. Era preciso destruí-las, mas em proveito da liberdade, e tendo sempre em vista a criação da sociedade livre. Porque isso de destruir as ficções sociais tanto pode ser para criar liberdade ou preparar o caminho da liberdade, como para estabelecer outras ficções sociais diferentes, igualmente más, porque igualmente ficções. Aqui é que era preciso ter cuidado. Era preciso acertar com um processo de ação, qualquer que fosse a sua violência ou a sua não-violência, porque contra as injustiças sociais tudo era legítimo, pelo qual se contribuísse para destruir as ficções sociais sem, ao mesmo tempo, estorvar a criação da liberdade futura, criando já mesmo, caso fosse possível, alguma coisa da liberdade futura. É claro que esta liberdade deve haver cuidado em não estorvar, é a liberdade futura, e no presente a liberdade dos oprimidos pelas ficções sociais. Claro está que não temos que olhar e não estorvar a liberdade dos poderosos, dos bens situados, de todos que representam as ficções sociais e têm vantagens nela. Essa não é liberdade. Essa é a liberdade de tiranizar, que é o contrário da liberdade. Essa, pelo contrário, é o que mais devíamos pensar em estorvar e em combater. Parece-me que isto está claro. Está claríssimo, continuo. Para quem quer o anarquista a liberdade? Para a humanidade inteira. Qual é a maneira de conseguir a liberdade para a humanidade inteira? Destruir por completo todas as ficções sociais. Como se poderia destruir por completo todas as ficções sociais? Já lhe antecipei a explicação quando, por causa da sua pergunta, discuti os outros sistemas avançados e lhe expliquei como e porque era anarquista. Você lembra-se da minha conclusão? Lembro! Uma revolução social súbita, brusca, esmagadora, fazendo a sociedade passar de um salto do regime burguês para a sociedade livre. Esta revolução social, preparada por um trabalho intenso e contínuo de ação direta e indireta, tende a dispor todos os espíritos para a vinda da sociedade livre e a enfraquecer até ao estado comatoso todas as resistências da burguesia. Escuso-lhe repetir as razões que lhe levam inevitavelmente a esta conclusão. Adentro do anarquismo, já lhes expus e você já as percebeu. Sim. Essa revolução seria preferivelmente mundial, simultânea em todos os pontos e os pontos importantes do mundo. Ou não sendo assim, partindo rapidamente de uns para os outros, mas em todo o caso, em cada ponto, isto é, em cada nação, fulminante e completa. Muito bem. O que poderia eu fazer para esse fim? Só por mim, não poderia fazer a ela, a Revolução Mundial, nem mesmo poderia fazer a Revolução completa na parte referente ao país onde estava. O que eu podia era trabalhar na inteira medida do meu esforço para fazer preparação para essa revolução. Já lhe expliquei como, combatendo por todos os meios acessíveis as ficções sociais, não estorvando nunca ao fazer esse combate ou a propaganda da sociedade livre, nem a liberdade futura, nem a liberdade presente dos oprimidos, criando já, sendo possível, qualquer coisa da futura liberdade. Puxou fumo, fez uma leve pausa, recomeçou. Ora aqui, meu amigo, pus eu a minha lucidez em ação. Trabalhar para o futuro está bem, pensei eu. Trabalhar para os outros terem liberdade está certo. Mas então, eu não sou ninguém. Se eu fosse cristão, trabalhava alegremente pelo futuro dos outros, porque lá tinha a minha recompensa no céu. Mas também, se eu fosse cristão, não era anarquista, porque então os tais desigualdades sociais não tinham importância e na nossa curta vida eram só condições da nossa provação e lá seriam compensadas na vida eterna. Mas eu não era cristão, como não sou, e perguntava-me, mas por quem é que eu me vou sacrificar nisto tudo? Mas ainda, por que é que eu me vou sacrificar? Vieram momentos de descrença, e você compreende que era injustificada. Sou materialista, pensava eu, não tendo mais vida que esta, para que hei de ralar-me com propagandas e desigualdades sociais, e outras histórias quando posso gozar e entreter muito mais se não me preocupar com isso. Quem tem só esta vida, quem não crê na vida eterna, quem não admite lei senão a natureza, quem se opõe
ao Estado porque ele não é natural, ao casamento porque ele não é natural, ao dinheiro porque ele não é natural, a todas as ficções sociais porque elas não são naturais, porque cada água é que defende o altruísmo e o sacrifício pelos outros ou pela humanidade se o altruísmo e o sacrifício também não são naturais. Sim, a mesma lógica que me mostra que um homem não nasce para ser casado, ou para ser português, ou para ser rico, ou pobre, mostra-me também que ele não nasce para ser solidário, porque ele não nasce não para ser ele próprio e, portanto, o contrário do altruísmo e solidário e, portanto, exclusivamente egoísta. Eu discuti a questão comigo mesmo. Repara, tu, dizia eu para mim, que nascemos pertencentes à espécie humana e que temos o dever de ser solidários com todos os homens. Mas a ideia de dever era natural. De onde é que vinha essa ideia de dever? Se esta ideia de dever me obrigava a sacrificar o meu bem-estar, a minha comunidade, o meu instinto de conservação e outros meus instintos naturais, em que divergia a ação dessa ideia da ação qualquer ficção social, que produz em nós exatamente o mesmo efeito. Esta ideia de dever, isto de solidariedade humana, só podia considerar-se natural se trouxesse consigo uma compensação egoísta, porque então, embora em princípio contrariasse o egoísmo natural, se dava a esse egoísmo uma compensação sempre, no fim de contas, o não contrariava. Sacrificar um prazer, simplesmente sacrificá-lo, não é natural. Sacrificar um prazer a outro é que já está dentro da natureza. É entre duas coisas naturais que se não podem ter ambas. Escolher uma, está bem. Ora, que compensação egoísta ou natural podia dar uma dedicação à causa da sociedade livre e da futura felicidade humana? Só a consciência de dever cumprido, do esforço para um fim bom. E nenhuma destas coisas é um prazer em si. Mas um prazer, se o é, nascido de uma ficção, como pode ser o prazer de ser imensamente rico ou o prazer de ter nascido em uma boa posição social. Confesso-lhe, meu velho, que me vieram momentos de descrença. Senti-me desleal à minha doutrina, traidor a ela, mas em breve passei sobre tudo isto. A ideia de justiça cá estava, dentro de mim, pensei eu. Eu sentia-me natural. Eu sentia que havia um dever superior à preocupação, só cá do meu destino. E fui para diante na minha intenção. Não me parece que essa decisão revelasse uma grande lucidez da sua parte. Você não resolveu a dificuldade. Você foi para diante por um impulso absolutamente sentimental. Sem dúvida. Mas o que lhe estou contando agora é a história de como eu me tornei anarquista e de como o continuei sendo e continuo. Vou-lhe expondo lealmente as hesitações e as dificuldades que tive e como as venci. Concordo que naquele momento venci a dificuldade lógica com o sentimento e não com o raciocínio. Mas você há de ver que, mais tarde, quando cheguei à plena compreensão da doutrina anarquista, esta dificuldade, até então logicamente sem resposta, teve a sua solução completamente e absoluta. É curioso. É. Agora deixe-me continuar a minha história. Tive esta dificuldade e resolvia, se bem que mal, como lhe disse. Logo a seguir, e na linha dos meus pensamentos, surgiu-me outra dificuldade que também me atrapalhou bastante. Está bem, vamos lá. Que estivesse disposto a sacrificar-me sem recompensa nenhuma propriamente pessoal, isto é, sem recompensa nenhuma verdadeiramente natural. Mas suponhamos que a sociedade futura não dava em nada do que eu esperava, que nunca havia a sociedade livre e que, diabo, é que eu, nesse caso, me estava sacrificando. Sacrificar-me a uma ideia sem recompensa pessoal, sem eu ganhar nada com o meu esforço, por essa ideia, vá, mas sacrificar-me sem ao menos ter a certeza de que aquilo para que eu trabalhava existiria um dia sem que a própria ideia ganhasse com o meu esforço, isso era um pouco mais forte. Desde já lhe digo que resolvi a dificuldade pelo mesmo processo sentimental porque resolvi a outra, mas advirto-lhe também que, no mesmo modo que a outra, resolvi esta pela lógica automaticamente quando cheguei ao estado plenamente consciente do meu anarquismo. Você depois verá, na altura do que lhe estou contando, saí-me do apuro com uma ou duas frases ocas. Eu fazia o meu dever para com o futuro que fizesse o seu para comigo. Isto é coisa que me valha. Expus esta conclusão, ou antes, estas conclusões aos camaradas. E eles concordaram todos comigo. Concordaram todos que era preciso ir para a frente e fazer tudo pela sociedade livre. É verdade que um ou outro dos mais inteligentes ficaram um pouco abalados com a exposição, não porque não concordassem, mas porque nunca tinham visto as coisas assim claras, nem os bicos que estas coisas têm. Mas enfim, concordaram todos. Iríamos todos trabalhar pela grande revolução social, pela sociedade livre, quer o futuro nos justificasse, quer não.
Formámos um grupo, entre gente certa, e começámos uma grande propaganda. Claro, grande, é claro, dentro dos limites do que podíamos fazer. Durante bastante tempo, no meio de dificuldades embrulhadas e por vezes perseguições, lá fomos trabalhando pelo ideal anarquista. O banqueiro, chegado aqui, fez uma pausa um pouco mais longa, não acendeu o charuto, que estava outra vez apagado. De repente, teve um leve sorriso e, com o ar de quem chega a um ponto importante, fitou-me com mais insistência e prosseguiu, clarificando mais a voz e acentuando mais as palavras. Nesta altura, disse ele, apareceu uma coisa nova. Nesta altura é modo de dizer. Quero dizer que, depois de alguns meses desta propaganda, comecei a reparar uma nova complicação. E esta é que era a mais séria de todas. Esta é que era séria a valer. Mas recorda-se, não é verdade, daquilo em que eu, por um raciocínio rigoroso, assentei que devia ser o processo de ações dos anarquistas. Um processo, ou processos, quaisquer pelos quais se contribuísse para destruir as ficções sociais sem, ao mesmo tempo, estorvar a criação da liberdade futura. Sem, portanto, estorvar em coisa nenhuma a pouca liberdade dos atuais oprimidos pelas ficções sociais. Um processo que, sendo possível, criasse já alguma coisa de liberdade futura. Pois bem, uma vez assente este critério, nunca mais deixei de o ter presente. Ora, na altura da nossa propaganda, em que lhe estou falando, descobri uma coisa. No grupo da propaganda não éramos muitos, éramos uns 40, salvo erro. Dava-se esse caso, criava-se tirania. Criava-se tirania. Como? Da seguinte maneira. Uns mandavam em outros e levavam-nos para onde queriam. Uns impunham-se a outros e obrigavam-nos a ser o que eles queriam. Uns arrastavam outros para manhas e por artes para onde eles queriam. Não digo que fizessem isto em coisas graves, mesmo não havia coisas graves ali em que o fizessem, mas o facto é que isto acontecia sempre e todos os dias. E dava-se não só em assuntos relacionados com a propaganda, mas fora deles, em assuntos vulgares da vida. Uns iam insensivelmente para chefes, outros insensivelmente para subordinados. Uns eram chefes por imposição, outros eram chefes por manha. No facto mais simples isto se via. Por exemplo, 2 dos rapazes iam juntos por uma rua fora. Chegavam ao fim da rua e um tinha que ir para a direita e outro para a esquerda. Cada um tinha conveniência em ir para o seu lado. Mas o que ia para a esquerda dizia para o outro: "Venha você comigo por aqui." O outro respondia e era verdade: "Homem, não posso, tenho que ir por ali." Por esta ou aquela razão. Mas afinal, contra a sua vontade, a sua conveniência, lá ia com o outro para a esquerda. Isto era uma vez por persuasão, outra vez por simples insistência, uma terceira vez por outro motivo qualquer, assim. Isto é, nunca era por uma razão lógica. Havia sempre nesta imposição e nesta subordinação qualquer coisa de espontâneo, de como que instinto. E como neste caso simples, em todos os outros casos, desde os menos até aos mais importantes, você vê bem o caso. Vejo, mas que diabo há de estranho nisso? Isso é tudo quanto há de mais natural. Será? Já vamos a isso. O que lhe peço é que note que é exatamente o contrário da doutrina anarquista. Repare bem que isto se passava num grupo pequeno, num grupo sem influência, nem importância, num grupo a quem não estava confiada a solução de nenhuma questão grave ou a decisão sobre qualquer assunto do vulto. E repare que se passava num grupo de gente que se unira especialmente para fazer o que pudesse para o fim anarquista. Isto é, para combater, tanto quanto possível, as ficções sociais e criar, tanto quanto possível, a liberdade futura. Você reparou bem nestes 2 pontos? Reparei. Veja agora bem o que isto representa. Um pequeno grupo de gente sincera, garanto-lhe que era sincera, estabelecido e unido expressamente para trabalhar pela causa da liberdade. Tinha, no fim de uns meses, conseguido só uma coisa de positivo e concreto: a criação, entre si, de tirania. E repare que tirania não era uma tirania derivada de ações das ficções sociais, que, embora lamentável, seria desculpável, até certo ponto, ainda que menos em nós, que combatíamos essas ficções que em outras pessoas. Mas, enfim, vivíamos em meio de uma sociedade baseada nessas ficções e não era inteiramente culpa nossa se não pudéssemos de todo fugir à sua ação. Mas não era isso. Os que mandavam nos outros, ou os levavam para onde queriam, não faziam isso pela força do dinheiro, ou da posição social, ou de qualquer autoridade de natureza fictícia que se arrogassem. Faziam-no por uma ação de qualquer espécie fora das ficções sociais. Quer dizer, esta tirania era, relativamente às ficções sociais,
uma tirania nova. E era uma tirania exercida sobre gente essencialmente oprimida já pelas ficções sociais. Era, ainda por cima, tirania exercida entre si por gente cujo intuito sincero não era senão destruir a tirania e criar liberdade. Agora ponha o caso num grupo muito maior, muito mais influente, tratando já de questões importantes e decisões de caráter fundamental. Ponha esse grupo a encaminhar os seus esforços, como o nosso, para a formação de uma sociedade livre. E agora diga-me se, através desse carregamento de tiranias entrecruzadas, você entrevê qualquer sociedade futura que se pareça com uma sociedade livre ou com uma humanidade digna de si própria. Sim, isso é muito curioso. É curioso, não é? E olhe que há pontos secundários também muito curiosos. Por exemplo, a tirania do auxílio. A quê? A tirania do auxílio. Havia entre nós quem, em vez de mandar nos outros, em vez de se impor aos outros, pelo contrário, os auxiliava em tudo que podia. Parece o contrário, não é verdade? Pois olhe que é o mesmo. É a mesma tirania nova. É do mesmo modo ir contra os princípios anarquistas. Essa é boa. Em quê? Auxiliar alguém, meu amigo, é tomar alguém por incapaz. Se esse alguém não é incapaz, é ou fazê-lo tal, ou supô-lo tal, e isto é, no primeiro caso, uma tirania, e no segundo, um desprezo. Num caso, cerceia-se a liberdade de outrem. No outro, parte-se, pelo menos inconscientemente, do princípio de que outrem é desprezível e indigno ou incapaz de liberdade. Voltemos ao nosso caso. Você vê bem que este ponto é gravíssimo. Vá que trabalhássemos pela sociedade futura sem esperarmos que ela nos agradecesse. Ou arriscando-nos mesmo a que ela nos viesse. Tudo isso, vá. Mas o que era demais era estarmos trabalhando para um futuro de liberdade e não fazermos de positivo, mas de criar tirania, e não só tirania, mas tirania nova, e tirania exercida por nós, os oprimidos, uns sobre os outros. Ora, isto é que não podia ser. Pus-me a pensar, aqui havia um erro, um desvio qualquer. Os nossos intuitos eram bons, as nossas doutrinas pareciam certas. Seriam erradas os nossos processos? Com certeza que deveriam ser. Mas onde diabos estava o erro? Pus-me a pensar nisto e ia dando em doido. Um dia, de repente, como acontece sempre nestas coisas, dei com a solução. Foi o grande dia das minhas teorias anarquistas. O dia em que descobri, por assim dizer, a técnica do anarquismo. Olhou-me um momento sem me olhar, depois continuou no mesmo tom. Pensei assim. Temos aqui uma tirania nova. Uma tirania que não é derivada das ficções sociais. De onde é ela derivada? Será derivada das qualidades naturais? Se é, adeus sociedade livre. Sociedade onde estão em operação apenas as qualidades naturais dos homens, aquelas qualidades com que eles nascem, que devem só à natureza e sobre as quais não temos poder nenhum, se uma sociedade onde estão em operação apenas essas qualidades é um amontoado de tiranias, quem é que vai mexer o dedo mínimo para contribuir para a vinda dessa sociedade? Tirania por tirania, fica que está. Que ao menos é aquela a que estamos habituados e que, por isso, fatalmente sentimos menos que sentiríamos uma tirania nova. E com o caráter terrível de todas as coisas tirânicas que são diretamente da natureza e não haver revolta possível contra ela, como não há revolução contra ter que morrer ou contra nascer baixo quando se preferia ter nascido alto. Mesmo, eu já lhe provei que, se por qualquer razão não é realizável a sociedade anarquista, então deve existir por ser mais natural que qualquer outra, salvo aquela, a sociedade burguesa. Mas seria esta tirania que nascia assim entre nós realmente derivada das qualidades naturais? Ora, o que são as qualidades naturais? São o grau de inteligência, de imaginação, de vontade, etc., com que cada um nasce. Isto no campo mental, é claro, porque as qualidades naturais físicas não vêm para o caso. Ora, um tipo que, sem ser por uma razão derivada das ficções sociais, manda noutro, por força que o faz por lhe ser superior em uma ou outra das qualidades naturais, dominam pelo emprego das suas qualidades naturais. Mas há uma coisa a ver. Esse emprego das qualidades naturais será legítimo? Isto é, será natural? Ora, qual é o emprego natural das nossas qualidades naturais? O servir os fins naturais da nossa personalidade. Ora, dominar alguém será o fim natural da nossa personalidade? Pode ser.
Há um caso em que pode sê-lo, é quando esse alguém está por nós num lugar de inimigo. Para o anarquista, é claro, quem está no lugar do inimigo é qualquer representante das ficções sociais e da sua tirania. Mas ninguém, por todos os outros homens, são homens como eles e camaradas naturais. Ora, você bem vê. O caso da tirania que tínhamos estado criando entre nós não era este. A tirania que tínhamos estado criando era exercida sobre homens como nós, camaradas naturais. E, mais ainda, sobre homens duas vezes nossos camaradas, porque o eram também pela comunhão do mesmo ideal. Conclusão. Esta nossa tirania, se não era derivada das ficções sociais, também não era derivada das qualidades naturais. Era derivada de uma aplicação errada, de uma perversão das qualidades naturais. E essa perversão, de onde é que provinha? Tinha que provir de duas coisas. Ou de o homem ser naturalmente mau, e, portanto, todas as qualidades naturais serem naturalmente pervertidas, ou de uma perversão resultante da longa permanência da humanidade numa atmosfera de ficções sociais, todas elas criadoras de tirania e tendente, portanto, a tornar já instintamente tirânico o uso mais natural das qualidades mais naturais. Ora, destas duas hipóteses, qual é que seria verdadeira? De um modo satisfatório, isto é, rigorosamente lógico ou científico, era impossível determinar. O raciocínio não pode entrar com o problema porque ele é de ordem histórica ou científica e depende do conhecimento de factos. Por seu lado, a ciência também não nos ajuda porque, por mais longe que recuemos na história, encontramos sempre o homem vivendo sob um ou outro sistema de tirania social e, portanto, sempre num estado que não nos permite averiguar como é o homem quando vive em circunstâncias pura e inteiramente naturais. Não havendo maneira de determinar ao certo, temos que pender para o lado da maior probabilidade. E a maior probabilidade está na segunda hipótese. É mais natural supor que a longuíssima permanência da humanidade em ficções sociais criadoras de tirania faça cada homem nascer já com as suas qualidades naturais pervertidas no sentido de tiranizar espontaneamente, mesmo em quem não pretenda tiranizar, do que supor que qualidades naturais podem ser naturalmente pervertidas, o que de certo modo representa uma contradição. Por isso, o pensador decide-se, como eu me decidi, com uma quase absoluta segurança, pela segunda hipótese. Temos, pois, que uma coisa é evidente, no estado social presente não é possível um grupo de homens, por bem intencionados que estejam todos, por preocupados que estejam todos só em combater as ficções sociais e em trabalhar pela liberdade, trabalharem juntos sem que espontaneamente criem entre si tirania, sem criar entre si uma tirania nova, suplementar às das ficções sociais, sem destruir na prática tudo quanto querem na teoria, sem involuntariamente estorvar o mais possível o próprio intuito que querem promover. O que há a fazer? É muito simples. É trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Separados? Sim, você não seguiu o meu argumento. Segui! E não acha lógico? Não acha fatal esta conclusão? Acho sim, acho que não vejo bem é como isso... Já vou esclarecer, disse ele. Trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Trabalhando todos para o mesmo fim anarquista, cada um contribui com o seu esforço para a destruição das ficções sociais, que para onde o dirige, e para a criação da sociedade livre do futuro. Trabalhando separados, não podemos, de modo nenhum, criar tirania nova, porque nenhum tem ação sobre o outro, e não pode, portanto, nem dominando-o, diminuir-lhe a liberdade, nem auxiliando-o, apagar-lhe. Trabalhando assim, separados e para o mesmo fim anarquista, temos as duas vantagens, a do esforço conjunto e a da não criação de tirania nova. Continuamos unidos porque o estamos moralmente e trabalhamos do mesmo modo para o mesmo fim. Continuamos anarquistas porque cada um trabalha para a sociedade livre. Mas deixamos de ser traidores, voluntários ou involuntários à nossa causa, deixamos mesmo de poder sê-lo porque nos colocamos pelo trabalho anarquista isolado fora da influência deletéria das ficções sociais, no seu reflexo hereditário sobre as qualidades que a natureza deu. É claro que toda esta tática se aplica ao que eu chamei o período de preparação para a Revolução Social. Arruinadas as defesas burguesas e reduzida a sociedade inteira ao estado de aceitação das doutrinas anarquistas, faltando só fazer a Revolução Social,
Então, para o golpe final, é que não podemos continuar a ação separada. Mas nessa altura, já a sociedade livre estará virtualmente chegada, já as coisas serão de outra maneira. A tática a que me refiro só diz respeito à ação anarquista em meio da sociedade burguesa, como agora, como no grupo a que eu pertencia. Era esse, até que enfim, o verdadeiro processo anarquista. Juntos nada valíamos que importasse e, ainda por cima, nos tiranizávamos e nos estorvávamos uns aos outros e às nossas teorias. Separados, pouco também conseguiríamos, mas ao menos não estorvávamos a liberdade, não criávamos tirania nova, o que conseguíamos, pouco que fosse, era realmente conseguido, sem desvantagem nem perda. E, de mais a mais, trabalhando assim separados, aprendíamos a confiar mais em nós mesmos e não nos encostarmos uns aos outros, a tornar-nos mais livres, já a preparar-nos, tanto possível, como aos outros, pelo nosso exemplo, para o futuro. Fiquei radiante com esta descoberta. Fui logo a expô-la aos meus camaradas. Foi uma das poucas vezes em que fui estúpido na minha vida. Imagine você que eu estava tão cheio da minha descoberta que esperava que eles concordassem.